eu estava pensando hoje, por exemplo, a teologia de Abraão, Isaque e Jacó. Quem era Deus para Abraão, Isaque e Jacó? Deus era El Shaddai. Para esses três. Está lá em Êxodo capítulo 6. Para Abraão, Isaque e Jacó, Deus era El Shaddai. É o Deus Todo-Poderoso. Se você começar a ler a Bíblia logo no princípio, você vai ver, no princípio criou Deus. Deus não aparece como Jeová. Então, é importante você prestar atenção na revelação bíblica, como Deus se revela. E a Bíblia é a revelação especial de Deus. Então, aqui, mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Que coisa, hein? Deus para Isaías. Vocês podem ver que lá no capítulo 6, ele vai dizer, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então ali ele teve já uma revelação especial de Deus, porque ele já era profeta desde o capítulo 1. Palavra que veio aí no dia de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então ele foi um profeta, rei, um profeta que profetizou durante esses reinos, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então ele teve a influência muito grande nesse período do reinado. E agora, no capítulo 64, a gente tem aí, no contexto, Isaías meio que dizendo assim, Deus, o que aconteceu? Você pode ver que o início do capítulo, ele começa assim, Senhor, as coisas não estão boas, as coisas não estão dando certo. O que aconteceu? E aí, no versículo 5, ele vai dizer que é como trapo de imundícia, o ser humano, ele se considera assim, mas no versículo 8, ele vai fazer essa confissão. Aqui nós temos a confissão de Isaías, de quem é Deus para ele. E olha como é que ele começa. Esta é a primeira lição de quem é Deus para Isaías e quem é Deus para nós. Primeiro, mas agora Deus é o Senhor. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. E eu quero pegar apenas essas primeiras palavras, mas agora Deus é o Senhor. Mas agora, ó Senhor. Para Isaías, Deus é o Senhor. Mas vocês estão vendo essas duas palavras iniciais aí? A palavra mas é uma conjunção adversativa. Quer dizer, é uma palavra que vai estabelecer algo ao contrário, algo adverso. Então, ele está falando toda essa situação, Deus, o que está acontecendo? Parece que o Senhor nos esqueceu. Parece que o Senhor não se lembra mais de nós, o Senhor já não sai com os nossos exércitos. O que está acontecendo, Deus? E aí ele fala, mas, o que está acontecendo na vida do profeta? Algo está mudando na minha vida. O que está acontecendo com você, meu irmão? Que você precisa colocar essa conjunção adversativa. Quantos de nós já não tivemos esse momento? Deus, o que está acontecendo comigo? Deus, parece que o Senhor não me ouve. Parece que as coisas estão desandando na minha vida. Isso acontece com todos nós. E Isaías teve esse momento. Já no capítulo 64, depois de tantas experiências, tantas revelações, tantas palavras que ele teve de Deus. E ele usa a palavra mas. O que ele está dizendo? Eu creio que o Senhor está mudando a minha história, está mudando essa circunstância. E depois da palavra mas, nós temos aí um advérbio de tempo, agora.
Perceberam? Que não é no futuro e nem no passado, mas agora. E aí, ele vai usar a terceira palavra, ou a terceira e quarta palavras, ele vai dizer o quê? Mas agora, ó Senhor. Se lembram da orientação que eu já dei aos irmãos sobre a palavra Senhor? Quando ela aparece toda em maiúsculo. Quem é Deus para Isaías? Quem é Deus? Vamos ver se vocês vão se lembrar aí do que eu já ensinei para os irmãos aqui. Quando a palavra aparece toda em maiúsculo, a palavra Senhor, está se referindo a quem? O Eterno. Quem mais? Jeová. Ou Yahvé, ou Javé, porque o tetragrama sagrado não tem como ser traduzido. A gente usa algumas palavras para exemplificar, mas qual é o significado dele? O Deus que salva. Quem é Deus para Isaías? É aquele que salva. Mas agora, ó Salvador. Esse é o sentido. Mas agora, ó Senhor. Então, para Isaías, ainda que as coisas não estejam indo bem, isso pode ser mudado a partir de agora. E você pode fazer isso também nessa manhã, meu irmão. Dizer, Deus, eu não vou permitir que o sentimento de fracasso e de derrota continue dominando o meu sentimento, como se o Senhor não estivesse agindo. Mas, pelo contrário, aliás, no grego é Alá, quando é no grego é Alá, quer dizer, mas ao contrário, mas pelo contrário, essa palavra. E aqui no hebraico vai ser também essa que no português está sendo traduzido como uma conjunção adversativa, quer dizer, é o contrário. Deus vai mudar, e vai mudar quando? Agora. Agora. Eu queria que você pudesse colocar isso no seu coração. Deus, hoje eu estou recebendo a salvação do Senhor. Mas agora, ó Salvador, ó Senhor. Coloque isso no seu coração nessa manhã, meu irmão, e diga, Deus, independente das circunstâncias, eu creio que o Senhor vai mudar a minha história a partir de hoje. Mas agora, vocês veem como poucas palavras na Bíblia têm significados muito profundos e que a gente passa por cima e não percebe. Mas agora, eu vou lendo a Bíblia, irmãos, e vou tirando essas frases, esses versículos assim, e vou colocando lá ideias para sermão. E eu coloquei essa. Quem é Deus para você? Quem é Deus para nós? Mas agora, ó Senhor. Segundo lugar, quem é Deus para nós? Mas agora, Deus é o nosso, o quê? Pai. Perceberam? Além de ser o Senhor, a palavra Senhor, se fosse o hebraico Adonai, seria dono, mas não é Jeová mesmo, aquele que salva. Mas agora, ó Salvador, além do meu Salvador, deste momento em diante, tu vais ser o meu Pai. Mas agora, ó Senhor, tu és quem é Deus para Isaías, quem é Deus para nós. Ele é o nosso Pai. E por que ter Deus como Pai é importante? Vocês sabiam que uma das funções do Espírito Santo é nos convencer de que Deus é o nosso Pai? Sabiam disso? Olha o que diz em Romanos capítulo 8, no versículo 16. O próprio Espírito
testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É importante que você entenda que Deus quer que você esteja totalmente convencido de que Ele é o seu Pai. De que Ele é o seu Pai. E para isso Deus nos deu o Espírito Santo, para que Ele testificasse com o nosso espírito. Há um trabalho espiritual para que a gente creia que somos filhos de Deus. E no versículo 15, ele vai dizer: porque não recebestes o espírito de escravidão, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Quais têm sido os seus medos, meu irmão? Deus é o seu Pai. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Vocês sabem o significado de Abba, Pai. Papai. Ou, como na terra do irmão William lá, Painho. Painho. É a ideia do seu relacionamento com Deus ser um relacionamento filial, em que Deus não é apenas um pai, mas Ele é o papai. É o papai. É o seu papai. E é muito importante a gente saber disso também, pelo seguinte: porque muitas pessoas têm dificuldade de relacionar com Deus por causa do pai que elas tiveram aqui na terra, que não foi um pai tão bom. Imagine uma criança que ela nasceu e ela não conheceu o pai dela. Uma criança que nasceu e os pais se separaram. Imagine uma criança que ela tenha sido abusada pelo próprio pai, molestada pelo próprio pai. Uma criança que tenha sido não somente molestada, mas violentada no sentido de ter sido agredida ferozmente pelo próprio pai. Qual é o conceito que essa pessoa tem de pai? É um conceito prejudicado. Mas aqui, nós estamos tratando do Pai Celestial. Ter Deus como Pai é tão importante que na oração do Pai Nosso, a primeira palavra é Pai. Pai. E não é um Pai qualquer, é o Pai Nosso que estás no céu. Quer dizer, o Pai Celestial. Para que a gente não confunda o Pai Celestial com o Pai da terra e não associe, que é o Pai Celestial. Então a Bíblia tem essa preocupação de nos convencer. E para que isso acontecesse, Deus nos deu o Espírito Santo. Isaías diz: portanto agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Além de Salvador, Tu és o nosso Pai. E nessa condição de Pai, tem duas questões aí que a gente precisa refletir sobre elas também. É que como Pai, o Pai corrige o filho. O pai que amar o filho vai corrigi-lo. A Bíblia fala sobre isto. E diz que se nós suportarmos a correção do Pai Celestial, está em Hebreus capítulo 12, versículo 7, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o Pai não corrija? Então a correção aqui é a correção das nossas atitudes que são erradas, e que o nosso Pai nos corrige, nos disciplina. Mas também, além de nos corrigir, o Pai Celestial, Ele nos compreende. Salmos 103, versículo 3,
13. Salmos 103, versículo 13. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então o Senhor nos corrige, é verdade, mas Ele nos corrige com amor, com compadecimento. O que é compadecer? É padecer com. Compadecer. Compadecer. Padecer com. Então Deus padece conosco. E Ele procura entender a nossa estrutura, que a continuação do versículo vai dizer isso. Pois Ele se lembra da nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Então o Pai Celestial, Ele nos corrige, mas também Ele se compadece de nós. Por isso que Isaías diz, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. É muito importante, irmão, que cada um de nós se lembre de que Deus é Pai. Deus é Pai, é o seu Pai. Mas além de ser o nosso Salvador, de ser o nosso Pai, Deus é também o nosso oleiro. Isaías 64, 8, voltando lá. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro. É extraordinária essa figura de linguagem. Deus como oleiro, trabalhando, moldando a nossa vida, e que nós somos obra das mãos dEle. Está trabalhando a nossa vida, cuidando de nós, nos moldando, porque Ele tem um propósito. Deus não nos criou à toa. O nosso nascimento, desde a nossa concepção, a união do nosso pai com a nossa mãe, não foi um acidente. Deus nos queria como nós somos. Do jeito que somos. Ele tinha propósitos. E dentro desse propósito dele, Ele está trabalhando conosco e nos moldando, igual um oleiro molda um vaso. Jeremias 18, versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro quebrou-se na mão dele, tornou a fazer dele, deste vaso, outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Sua vida quebrou? Deus pode refazê-la. Pode até fazer um outro tipo de vaso, é o que está dizendo aqui. Às vezes a gente se quebra, né? Aquela música, né? Quebra a minha vida, fazer de novo. Falou, é muito sério isso aí, viu? Cuidado. Você dizer quebra a minha vida, você está pronto para ser quebrado mesmo? Eu não sei se a gente devesse fazer esse tipo de oração. Mas eu acredito que a gente pode dizer, Deus, minha vida está quebrada. Ah, sim. Deus, refaz minha vida. Estou precisando que o Senhor refaça. O Senhor vai fazer a minha vida, agora o Senhor vai fazer a minha vida, porque vocês se lembram que começa assim, mas agora, tem que lembrar disso, hein? Mas agora, Senhor, minha vida quebrou, minha família quebrou, minhas esperanças quebraram, minha saúde quebrou, minhas finanças quebraram, não importa qual foi o quebramento da sua vida, você continua sendo um vaso nas mãos de Deus, Ele continua sendo o seu Pai e continua sendo o seu oleiro. Diga isso para Ele, Deus, eu peço que o Senhor refaça a minha vida. Eu quero ser esse vaso nas mãos do Senhor. Versículo 6, Jeremias 18, 6. Deus faz essa pergunta. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, casa de Israel? Diz o Senhor,
Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus só quer que você se deixe moldar. Porque apesar de ser um vaso nas mãos dele, ele respeita a nossa vontade. Não é como aquele objeto inanimado, não. Nós somos vasos vivos, seres vivos nas mãos dele, que ele está trabalhando e moldando. Você viu que Isaías diz que nós somos o quê? Obras das suas mãos. Nós somos obras das suas mãos. Pensando nisso, meu irmão, meus irmãos, e para terminar, eu gosto muito desse versículo de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Vocês sabem que este foi o primeiro versículo que eu preguei aqui? Em 2012. Eu liguei para os irmãos aqui, falei, irmãos, eu quero que vocês coloquem as ferramentas aí de obras, quero que vocês façam os cartazes, quero que vocês coloquem assim um papel no bolso dizendo, estamos em obras. Estamos em obra. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus começou uma boa obra. Somos vasos nas mãos dele. Ele é o oleiro. Está trabalhando a nossa vida. E ele pode recomeçar. Pode dar um novo sentido. Mudar a nossa história. Me lembro que quando o apóstolo Paulo se converteu e que Ananias estava resistente em ir lá orar por Paulo, Jesus falou a Ananias, olha, este é para mim um vaso escolhido. Ele está quebradinho lá, né? Está cego, não está enxergando, tive que derrubar ele do animal que ele estava montado, mas eu vou fazer dele um vaso escolhido. Este é para mim um vaso escolhido. Comecei uma boa obra, estou trabalhando. Creia, meu irmão, minha irmã, que Deus está trabalhando na sua vida e o propósito dele é algo bom. Tanto que a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem, sempre para o bem, daqueles que amam a Deus. Deus está fazendo uma obra. É importante que você diga para Deus nesta manhã, mas agora, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Salvador. Eu quero que o Senhor seja o meu Pai, que cuida de mim como um pai cuida do filho, porque eu não dou conta. Não dou conta. Mas que o Senhor seja também o oleiro da minha vida, aquele que molda a minha vida, por isso eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos orar. Você está precisando disso? Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, porque eu acho que todos nós estamos precisando, né? De que Deus comece algo novo na nossa vida. E como pastor que conhece a maioria dos irmãos, né, a história da maioria dos irmãos, eu fico pensando, meu Deus, como cada um de nós está precisando de um recomeço. De que Deus, que é tão grande, que é tão poderoso, possa operar isso nas nossas vidas. Mas se você está precisando, eu estou levantando a minha mão porque eu preciso também. Estou fazendo essa oração em meu favor também. Mas se você está precisando, você pode levantar sua mão. Vou orar por todos nós agora, pedindo que Deus seja o nosso Salvador, mas agora, ó Senhor, pedimos, Pai Santo, que este seja um novo momento, de fato, em nossas vidas.
que mude o passado, Senhor, para o futuro melhor. Porque nós queremos confessar que o Senhor é o nosso Salvador, que o Senhor é o nosso Pai, e como Pai o Senhor só pensa no bem dos filhos. Que se cumpra em nossas vidas, Senhor, o bem que Tu tens para nós. Também, Pai Santo, nós sabemos e cremos que o Senhor não pode fazer nada em nossas vidas se nossas vidas não estiverem nas Tuas mãos. Por isso, mais uma vez, nesta manhã, recolocamos nossas vidas nas Tuas mãos, para que Tu sejas o nosso oleiro, nosso Salvador, o nosso Pai e o nosso oleiro. E que hoje, Senhor, seja um divisor de águas nas nossas vidas. Um novo momento, Senhor. Um novo passo que estamos dando. Pedimos que Tu nos perdoes pelas decisões que tomamos e que trouxeram algum tipo de prejuízo, de desgaste e até mesmo de separação da comunhão com o Senhor. Mas nessa manhã queremos reatar nossa comunhão com o Senhor. E reatar também a nossa vida nas Tuas mãos como nosso Salvador, como nosso Pai, como nosso oleiro, oleiro das nossas vidas. E fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Amém.